Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Então, o missionário dividiu aqui esse verso 1 e 2 em 4 partes. Se você puder destacar essas 4 partes, elas serão fundamentais para você então exercer a fé. Vamos ver quais são essas 4 partes divididas aqui? Esse salmo deve estar em nosso coração, pois nos apresenta como alcançaremos uma vida vitoriosa. Nele, lemos as condições para sermos o que, igreja? Bem-sucedido. Primeira parte, não andar segundo o conselho dos ímpios. Segunda parte, não se deter no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assentar à roda dos escarnecedores. Quarto, ter prazer na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Então está aí dividida essas 4 partes para a gente refletir ponto a ponto, para a gente então colocar em prática para ter uma vida bem-sucedida. Temos de conhecer e seguir os preceitos de Deus. Esse é o nosso modo perfeito de mostrar o que é a igreja? Mostrar que o amamos e permitir que Ele nos ame. Ninguém pode se esquivar de obedecer ao Senhor, a menos que não se importe em perecer. Quem vive em desacordo com a lei e o testemunho não verá a luz. Isaías 8:20. Receba a palavra aonde? No coração, cumprindo-a. A sua obediência total a Deus o capacita a usar o nome de Jesus, reivindicando o que lhe foi revelado. Amém. Vou fazer um resumo aqui. Olha só, a Bíblia está nos mostrando aqui em Isaías 8:20, irmãos, que a luz de Deus vai brilhar no nosso caminho. Nós vamos estar então vendo a luz de Deus clarear a nossa vida quando? Quando nós então estivermos de acordo com a palavra de Deus. Não adianta nós conhecermos, não adianta a gente aprender se não viver, se não obedecer, se não praticar. Você quer que a luz de Deus brilhe na sua vida, no seu caminho? Então obedeça. Por mais que difícil seja, por mais que você diga, eu não consigo, não posso, irmãos, tudo é possível ao que crê. Então creia que você vai conseguir obedecer a palavra e você então vai ver Deus se manifestar na sua vida, clareando os seus passos. Aí, olha só, 1 João 2:27, a pérola diária de hoje. O que está escrito aí? Eu gostaria que você guardasse, até tentasse memorizar isso, porque inclusive na ministração vai ter uma parte que eu vou falar sobre isso, e que tem tudo a ver com o que nós precisamos entender sobre essa declaração bíblica que aqui está escrito. Vamos ler? A parte inicial, o que está escrito aí? E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Vamos repetir isso? A unção que vós recebestes dele fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém.
Vamos aqui então atentar para essa declaração, inclusive nós vamos falar um pouquinho da história de Davi. Só para entrar aqui, irmãos, aproveitando aqui o que o missionário coloca no curso Fé, o que nós acabamos de ler na parte inicial aí do versículo? A unção permanece em vós. Base bíblica. Lembra, irmãos, quando então Saul já não tinha mais o Espírito de Deus, Saul já não tinha mais a presença de Deus, Saul estava perseguindo Davi, e uma oportunidade, Davi teve toda a chance do mundo de matar ele. Ele pega a sua espada e corta um pedacinho das suas vestes. Lembra da declaração de Davi? Não posso matar ele porque é ungido do Senhor. Saul não tinha a presença de Deus mais, Saul não tinha mais o Espírito Santo, mas a unção permanecia em Saul. Por isso, irmãos, nós precisamos dar valor à unção que nós temos, ela permanece em nós. A unção que recebemos está em nós. Quando você vê, irmãos, uma pessoa que está fora da presença de Deus, uma pessoa que talvez ela não está mais na ativa buscando a Deus, irmãos, não olhe torto para essa pessoa não. Entenda o olhar torto, né? Desprezando, não é mais crente, não é mais de Deus. Irmãos, para com isso. Sobre a vida daquela pessoa existe o que ainda, igreja? A unção de Deus. Então, por isso, eu vejo que daqui surge, né, aquela declaração: ai daquele que toca no ungido de Deus, ai daquele que fala mal de ungido de Deus. Mas a pessoa não está mais na igreja, a pessoa não está mais buscando a Deus, mas a unção permanece. Amém, igreja? A pessoa pode não estar na igreja, pode até não estar mais na presença de Deus, mas é ungido do Senhor. Existe uma unção de Deus na vida desta pessoa, que nós precisamos, irmãos, orar a Deus, buscar ao Senhor, para que aquela unção venha se manifestar na vida dela, incomodando ela, que está fora da presença de Deus, para voltar, retornar. Claramente a gente vê, Saul não teve essa oportunidade, mas nos dias atuais, quantas pessoas que fora estavam da presença de Deus, do caminho de Deus, fora da igreja até então, e de repente, irmãos, do nada a pessoa volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, né? Ou seja, a pessoa ela foi resgatada, ela foi alcançada novamente pelo poder de Deus. Amém, igreja? Então não fale mal de ungido de Deus, não toque, não persiga o ungido de Deus, porque, irmãos, uma vez ungido, a unção permanece sobre aquela pessoa. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam essa parte aqui? Amém. Então vamos aqui entrar nessa história. Eu quero contar um pouquinho aqui de Davi. 1 Samuel, quero iniciar no capítulo de número 21, o verso de número 6. Já que eu comecei a falar, irmãos, que Davi estava sofrendo uma perseguição, Davi estava sendo perseguido por Saul. Depois que Davi foi ungido a rei, o novo rei de Israel, o Saul, até mesmo por não aceitar, por não querer perder o posto, ali a coroa, a autoridade, o Davi passa a ser perseguido. Alguém lembra quanto tempo foi essa perseguição? É claro que é algo, irmãos, que a gente não pode dizer como exato, diante da linhagem teológica, a teologia, o estudo bíblico nos traz uma informação que essa perseguição durou aproximadamente 10 anos. 10 anos. Imagina, irmãos, o Davi indo para um lado, indo para o outro, indo para outro canto, e Saul sempre perseguindo, Saul sempre querendo matar Davi, acabar com a vida de Davi, não
aceitava o Saul, que Davi então viesse lá na frente, então assumir o reinado. E essa perseguição durou-se 10 anos. Eu quero aqui dizer em cima disso, irmãos, 10 anos se passaram, o Davi venceu aquela perseguição. Sabe por quê, irmãos? Deus deu a Davi, não sei se você já leu essa história, eu vou até mostrar isso aqui depois. Deus deu a Davi, no momento que era para ser a morte de Davi, onde o cerco estava ali, irmãos, já armado para Davi, você vai ver comigo depois. Vamos dizer assim que o Saul fez uma emboscada, prendeu Davi e os seus homens, numa situação que Davi, humanamente falando, não tinha como sair mais daquela situação. Era o fim de Davi, era a morte de Davi. Mas sabe o que aconteceu? Deus reverteu aquela situação. Mensagem para nós, irmãos: Deus reverte um caso que é perdido, uma situação sem volta. Deus, ele muda, irmãos, histórias. Você pode ver que tem gente que fala assim: a minha vida, o meu caso é um caso sem saída, sem um outro rumo, não tem mais o que fazer. Irmãos, humanamente falando, porque quando entra a manifestação de Deus, o impossível torna-se possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então, o que era para ser o fim de Davi, Deus entrega para Davi solução, escape, saída. Eu até dizia nos cultos anteriores, irmãos, que Deus entregou Davi ali, irmãos, uma pedra chamada Selá Hamalecote. Já ouviu? Já leu isso na Bíblia? Nome dessa pedra? Diga comigo então, depois vou mostrar para você. Diga assim: Selá Hamalecote. Diga: Deus tem para mim hoje. O que você acabou de dizer? Deus tem um escape para você hoje. Deus tem, irmãos, olha, a solução para os seus problemas hoje. Amém, igreja? Quando a igreja diz amém, ela diz assim seja. Amém? Então olha só, Deus tem, irmãos, dependente do que seja, para casamento, para vida financeira, para, vamos dizer assim, o filho, para qualquer área, talvez até no espiritual, Deus tem a solução. Deus tem, irmãos, a saída. Nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele continua, irmãos, sendo o mesmo Deus que deu a Davi o escape, a pedra chamada Selá Hamalecote, é o mesmo Deus que continua operando, fazendo com que a nossa vida tenha, irmãos, livramento, tenha escape, tenha solução, porque Deus não mudou. Amém, igreja? Diga comigo: meu Deus não mudou. Diga: o Senhor deu a Davi o escape, o Senhor deu a Davi o livramento, e diga: eu creio que hoje o Senhor também me entrega escape, livramento, solução para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos então aqui mostrar o que aconteceu até Davi então receber essa pedra. Qual que é o nome da pedra mesmo? Alguém se arrisca a falar? Parece que é de outra língua, né? Selá Hamalecote. Repete comigo: Selá Hamalecote, que significa pedra de escape, solução. É o que o Senhor tem para nós. Depois, quem tiver interesse pode pesquisar, né? Alguém já pode até ter visto aí já na internet, né? Selá Hamalecote, significado. Aí pode conferir aí: pedra de escape. Alguém já fez isso? Sempre tem alguém, né? Olha aí, glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Eu quero aqui, antes de mostrar aonde chegou então, né, esse escape para Davi, eu quero mostrar para você aqui que esse processo que o Davi passou não foi nada fácil. É igual a gente pode olhar para a nossa vida. Servir a Deus, estar numa caminhada com Deus, irmãos, não é nada fácil. Se a gente não tiver uma intervenção de Deus, se a gente não tiver o auxílio de Deus, a gente para no meio do caminho, a gente desiste, a gente volta atrás.
Por quê, irmãos? Muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes, sabe o que é que acontece nessa trajetória? As circunstâncias do que estamos passando nos força a tomar decisões que nós jamais imaginaríamos tomar certas decisões. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu vou mostrar aqui para você agora no versículo 6, capítulo 21 de 1 Samuel. O Davi, ele era conhecedor, ele sabia, irmãos, que ele não poderia comer do pão da preposição. Alguém sabe sobre esse pão da preposição? Era preparado para quem? Você que fez teologia aí, você que leu a Bíblia e sabe, o pão da preposição era preparado para quem? Para os sacerdotes. Quem tinha autorização de comer? Os sacerdotes. Davi era sacerdote? Não, ele tinha sido ungido rei, então ele não poderia comer daquele pão. Vamos dizer, irmãos, Davi era proibido comer daquele pão. Mas na hora do aperto, na hora da fome, na hora, irmãos, da perseguição, na hora que então as coisas desandam, se a gente não tiver, irmãos, focado em Deus, é o que eu estou dizendo, a circunstância nos força a tomar decisões que jamais imaginaríamos tomar aquela decisão. Davi sabia, na sã consciência, Davi sabia, ele não podia comer daquele pão, mas a circunstância fez ele comer daquele pão. Por isso que eu tiro aqui a primeira lição, irmãos, em situações terríveis, difíceis, na hora das lutas, se a gente não tiver focado, olha só, visando ali, irmãos, a fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos tomar decisões, nós vamos agir, nós vamos falar o que nós nunca imaginaríamos fazer isso. Vamos ler aqui agora, versículo 6. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali um pão quente, no dia em que ele se tirasse. Amém. Aí você continua lendo aí, você vai ver que Davi, então, ele come desse pão. Como eu estou dizendo, irmãos, Davi sabia que não poderia comer, mas a fome, a perseguição, forçou o Davi, que estava desfocado talvez ali, né, por causa da necessidade. Ele falou, não, eu vou comer, não tem outro pão mesmo, e foi o sacerdote que me ofereceu, então eu vou comer desse pão, e ele comeu. Irmãos, e aqui está a lição de hoje, a primeira. Será que a gente também não passa por situações igual a essa? A gente sabe que é errado, mas por causa da circunstância, a gente mesmo sabendo que é errado, muitas vezes a gente comete aquele erro consciente. Quantas pessoas já fizeram isso? Quantas pessoas, irmãos, já tomaram decisões na vida, sabendo que aquelas decisões eram erradas? Quantas pessoas que já falaram, já pronunciaram. Eu estava citando um exemplo aqui, só para facilitar aqui a compreensão. Olha só, aqui na cidade eu ainda não ouvi isso, mas em outras cidades já ouvi bastante isso. Pessoas que, irmãos, às vezes passam na frente da igreja, olha para a Igreja Internacional da Graça de Deus, eu nunca vou precisar dessa igreja, eu nunca vou precisar desse Deus, desta igreja, eu nunca vou precisar desse pastor, desse obreiro, eu não vou precisar. Irmãos, passado-se o tempo, a situação aperta, aonde a pessoa vai bater a porta? Na igreja. Com quem que ela vai recorrer ali pedindo ajuda? Ao pastor, aos obreiros. Olha só, irmãos, veja que existe situações que, por causa das circunstâncias, nós somos forçados a fazer aquilo que nós jamais um dia imaginaríamos fazer. Jamais um dia nós imaginaríamos buscar auxílio, recurso. Então, irmãos, cuidado
Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas decisões. Porque eu vejo, irmãos, que Deus nos testa, sim ou não? Testar é provar. Deus prova ou não prova? Aí quando você diz assim, eu não preciso dessa igreja. Irmãos, Deus pode até criar uma situação para então você precisar dessa igreja, para te provar, sim ou não? Pode ou não pode acontecer? Pode, acontece. Eu acredito que o Davi estava sendo provado aqui, né? Então a gente precisa, irmãos, entender que mesmo na fome, mesmo na perseguição, mesmo em momentos difíceis, eu preciso permanecer focado em Deus. Eu preciso permanecer, irmãos, na fé. Fé é o que mesmo, igreja? É certeza, é convicção. Irmãos, a fé nos traz a confiança em Deus, e a confiança em Deus nos traz esperança no coração que dias melhores vão acontecer. Amém, igreja? Entendida aqui a primeira lição, igreja? O Davi, sabendo que não podia comer, comeu. Então aqui a lição irmão, se você não estiver focado, se você não estiver atento, vai ter situações que você vai fazer, você vai falar, você vai tomar decisões que você jamais um dia disse, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, ou outras coisas nesse aspecto, né? Então é a primeira lição que a gente aprende aqui nesse período de perseguição que Davi estava passando. No capítulo de número 22, o versículo de número 1, vamos ver aqui. 1 Samuel 22, 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali perante ele. Então veja só que a gente viu, irmãos, que o Davi agora ele está naquela condição assim de escapar de Saul, ir para um lugar, passar ali um tempo, ir para outro lugar, passar um tempo. Volta a dizer, irmãos, Davi não estava naquele sentido de fujão. Davi não estava com medo de Saul. O Davi estava temendo, respeitando o que, igreja? O que eu disse lá atrás? A unção. Então, para não matar o Saul, ele está indo para cá, ele está indo para lá, ele está, irmãos, né, se esquivando. Ele está, então, fugindo diante da face do Saul, irmãos, respeitando a unção. Tá? E aí, irmãos, mesmo com esse entendimento, a gente precisa continuar focado, porque se a gente estiver ali desatento, olha o que acontece também aqui com Davi. Mesmo ele fugindo, mesmo ele indo para um lado e para o outro para escapar de Saul. Versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em o que, igreja? Aperto. Que aperto é esse, igreja? Aperto financeiro. Todos os homens estavam no vermelho. Está bem claro aí, irmãos? Aperto financeiro, no vermelho. Endividados. Pode ver que o próximo aí está bem claro. Ó. Todos os homens estavam endividados. E todos os homens de espírito desgostoso. E o que aconteceu agora? E ele, Davi, se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Meu Deus. Segunda lição, irmãos, existem momentos na nossa vida que, olha só o que está acontecendo aqui. A Bíblia está nos mostrando que Davi, ele está, irmãos, sem rumo para a sua vida agora. Ele perdeu o rumo, ele perdeu todo o sentido. Por quê? Ele está no meio de homens perigosos.
Ele está, irmãos, no meio de homens furiosos, nervosos, irritados, endividados, pessoas que, irmãos, não tinha mais sentido, viver ou morrer não tinha sentido nenhum. E para você ver que o Davi perdeu o rumo da vida, o que ele fez? Olha só, se ajuntou, se associou com esses homens e até se tornou líder deles, chefe deles. Nós lemos o Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? Então veja que Davi, irmãos, agora está sem rumo. Cuidado, irmãos, se a gente perder o foco, a gente vai ficar, irmãos, sem rumo. Entende essa expressão, irmãos? A pessoa fica sem saber o que fazer, como agir, como tomar uma decisão. Não, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa eu aceito, o que me propõe tá bom, olha, vai vida que segue, né? E assim por diante. Não, irmãos, o crente não pode viver dessa maneira, de viver uma vida em desordem, desorganizada. Por isso você vai ver Paulo falando, irmãos, em Coríntios, que Deus é Deus de ordem, de organização. Nós precisamos, você vai ver aqui no Velho Testamento, né, dito através do profeta Isaías, coloca ordem na sua casa. Então não morrerás e viverás. Então Deus é Deus de ordem. E agora Davi, irmãos, está sem rumo, está numa desordem por causa da perseguição. Talvez ali, né, o Davi perde o controle do emocional. Não, eu vou aqui se esconder, e aí eu me envolvo aqui com essas pessoas, e aí o que acontece nesse envolvimento? Se torna até o que, igreja? Chefe deles. Olha só. Viver uma vida, irmão, sem o equilíbrio, sem o domínio próprio, vai nos levar a ter uma vida sem rumo, sem direção. Tem muita gente vivendo dessa maneira, sem saber o que fazer, como agir, sem saber como proceder, talvez por causa do desespero, talvez por causa da aflição, por causa da perseguição que está sendo grande. Irmãos, estou batendo essa tecla desde o início. Não perca o foco de Deus, não perca a direção da palavra. Se nós perdermos, nós vamos passar por tudo isso que Davi passou, né? E Deus está nos orientando para a gente não passar, para a gente não viver o que ele já viveu. E você acha que trouxe coisas boas para Davi? Irmãos, nem um pouco. Desgaste, né? Trouxe coisas ruins que poderia ser evitada. Aqui, agora, a gente vê no capítulo de número 27, versículo 1. Primeiro Samuel 27, 1. Antes do versículo 1, está em negrito aqui na minha Bíblia, na sua também deve ter. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gade. E disse, porém, versículo 1, e disse, porém, Davi, no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Repete a parte final: e assim escaparei da sua mão. Os olhos de Davi começam a se abrir agora, irmãos. O Davi está entendendo. Do jeito que estava, sem rumo, as coisas iriam se perder e era uma perca sem volta. Agora em diante a gente pode ver que o Davi começa, irmãos, a desejar no coração, né, se livrar, eu vou usar até essa palavra, se escapar das mãos de quem? Do Saul. Escaparei da sua mão. Irmãos,
nós precisamos ter esse desejo no coração, de escapar das mãos dos nossos adversários, dos nossos inimigos, né? Ter, irmãos, o livramento da parte de Deus. Nós precisamos ter isso no coração. Não sei se você observou, irmãos, no início da leitura, olha o que Davi está dizendo aqui. Disse, porém, Davi no seu coração. No coração que se deseja, irmãos, é o coração que crê. Se no meu coração tem desejo que Deus vai me dar livramento, que Deus vai, né, me abençoar, que Deus vai me libertar, que Deus vai pela sua palavra me curar, irmãos, eu passo a desejar isso, eu passo a crer nisso. Então Davi agora está desejando no coração: escaparei da mão de Saul. Deus vai dar esse livramento, Deus vai dar esse escape. Irmãos, é a mesma coisa, você que está lutando pelo filho, pelo casamento ou por alguém, começa a desejar no seu coração a libertação dessa pessoa, começa a declarar pelas palavras de fé, né? Senhor, eu creio que o fulano vai escapar da morte, vai escapar do filisteu, do inimigo, do gigante, do grande problema. Eu creio que esse problema não é o fim. Isso é, irmãos, que muita gente não está fazendo. A declaração, né, que as pessoas precisam fazer, muitos não estão fazendo. Uma declaração que está no coração. Davi no coração de Davi estava, irmãos, ali o desejo: Deus vai me tirar das mãos de Saul. E foi exatamente o que aconteceu. Eu vou aqui mostrar algo interessante antes. Olha o que diz aqui no capítulo de número 23, 1 Samuel 23, o verso é de número 14. 1 Samuel 23, 14. Esse versículo eu quero dividir em 3 partes. Se você puder dividir em 3 partes aí, divida. Eu vou mostrar, vou falar aqui para você. 3 partes. Vamos ler primeiro e depois a gente divide esse versículo em 3 partes. Ainda em negrito, o que está escrito aí? Saul persegue Davi no deserto de Zif. Entende, irmãos? A perseguição não cessou ainda. Perseguição não acabou ainda. Davi está sendo perseguido, Davi está sendo, né, o alvo de Saul. Veja que dá para se entender, né, que olha, foi anos e anos essa perseguição. E aqui no versículo 14, olha o que está escrito: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou um monte lá no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, pode circular aí, ou marcar, né? Primeira parte: Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. Segunda parte, irmãos, lá no finalzinho, ó, no meio, né, para o final: Saul buscava todos os dias. Terceira parte: porém Deus não o entregou na sua mão. Para a gente entender esse versículo aqui, eu quero começar explicando da terceira parte. Qual foi a terceira parte mesmo? Deus não o entregou na sua mão. Por que Deus não entregou? Por que Deus não permitiu, não deixou Saul, né, matar Davi, pegar Davi? Por que, irmãos? É o início do versículo. Davi estava no deserto, porém estava no lugar forte. O que é deserto? Lutas, aflições, dificuldades, escassez. Mas mesmo no deserto, mesmo Davi em situações difíceis, Davi procurava lugares fortes. E o que é lugar forte, irmãos? Lembra do Salmo 91, verso 1? O que está escrito lá? Alguém lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Então Davi estava no deserto,
estava difícil, a perseguição continuava, a luta aumentava, irmãos, mas mesmo em toda essa dificuldade, Davi procurava então os lugares fortes. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Que Davi, irmãos, ele estava então sempre debaixo da sombra do Onipotente. O que representa a sombra do Onipotente? A presença de Deus. Diga comigo, irmãos, na presença de Deus, o inimigo não me toca. Irmãos, ele não te toca. Na presença de Deus, você está, irmãos, debaixo de uma proteção, né, de Deus, que então é um lugar forte. Você debaixo da sombra do Onipotente, irmãos, é um lugar forte. A palavra de Deus, a presença de Deus, é o lugar que todo crente deve recorrer. Por isso que Jesus disse: no mundo, irmãos, tereis as aflições. Vamos ter batalha, vamos ter dificuldade. Porém, mas se a gente entender que sem Ele nós não podemos viver, nós não podemos vencer, a gente vai procurar se refugiar nele, se esconder nele, se proteger nele. O Davi, irmãos, todo dia o Saul aparecia para ameaçar, para acabar com ele. Porém, Deus não permitiu. Porque Davi se escondia, vamos dizer, o Salmo 91, é só para você entender. Davi se escondia onde, irmãos? Debaixo da sombra do Onipotente. Isso fazia Davi ser um homem forte, fortalecido por Deus. Vamos trazer essa mensagem para os dias de hoje? Você está passando pelo deserto? A luta está grande, momento difícil, escassez, luta, a perseguição está enorme, não cessa, você já fez de tudo e não para. Irmãos, vai para debaixo da sombra do Onipotente, vai para a presença de Deus, vai, irmãos, se apegar com o Senhor. Eu estava dizendo agora à tarde, e de manhã também falei isso. Sabe, irmãos, os crentes invertem os valores. Inclusive eu falei isso, preguei dessa maneira, até usando aqui esse exemplo que eu estou falando aqui agora. E aí depois da oração, na hora do testemunho, teve uma irmã que até contou o testemunho. Ela estava desanimada, logo cedo, ela estava mal, para baixo, abatida. E qual foi o primeiro pensamento que você acha que veio na cabeça dela? Não vou para a igreja hoje. Eu não vou para a casa de Deus. Não, domingo eu vou, hoje não. Olha só, irmãos, o que aconteceu com ela, acontece com muitas pessoas no dia a dia, em lugares diferentes, em cidades diferentes, mas os problemas são os mesmos. Quando surge, aparece ali o desânimo, aparece uma tristeza, a pessoa fica decepcionada, a pessoa fica ali para baixo. O que o diabo, o inimigo, coloca na cabeça? Não vou na igreja hoje. Coloca um desânimo, coloca um desencorajamento, a pessoa, irmãos, não tem nem força para vir. É assim ou não é, irmãos? Infelizmente. E aí, irmãos, o que eu quero dizer aqui, Davi, ele estava passando por dificuldade, mas aí o que ele faz lá no deserto? Eu vou para a igreja, eu vou para um lugar forte, eu vou para a presença de Deus. Por isso que eu disse agora há pouco, a gente inverte os valores. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do aperto, irmãos, muita gente fala: hoje eu não vou na igreja não, hoje eu não vou buscar uma palavra, não vou hoje receber, não, domingo, outro dia, outra oportunidade eu recebo. É inversão de valores. Veja que o inimigo está, irmãos, fazendo com que as pessoas na hora da dificuldade se distanciem de Deus, da presença dEle, da casa dEle. Por que da casa, irmãos? Porque a casa de Deus é lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, onde Deus libera poder, unção, manifesta com a tua palavra, aonde Deus, irmãos, ajuda a pessoa a se levantar. Cadê a obreira? A obreira está lá, ela estava comigo à tarde de manhã. Não foi assim que a irmã falou? À tarde? Depois da oração, irmãos, ela falou: pastor, sumiu o desânimo, sumiu aquela moleza no corpo. E se eu tivesse ficado em casa, talvez eu estaria até agora moado. Olha só, irmãos,
A casa de Deus é casa de oração, é lugar para os santos, aonde nós devemos invocar e recorrer a Deus. Só que o diabo, o inimigo, nosso adversário, você acha que ele quer, irmãos, que as pessoas venham para um lugar forte para se fortalecer em Deus? Não quer. Então Davi, ele está nos mostrando que mesmo no deserto, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, irmãos, é nessa hora que nós devemos buscar abrigo. É nessa hora que nós devemos buscar, irmãos, a proteção de Deus, o auxílio de Deus, a ajuda de Deus. Amém, igreja? Essa é a lição que eu tiro aqui. Diga comigo, na hora da tempestade, eu preciso buscar abrigo. Eu preciso estar no lugar forte. Qual que é o lugar forte? Presença de Deus. É o lugar forte. O Davi, irmãos, mesmo no deserto, ele foi para os lugares fortes. E aí se cumpre até aquilo que Jesus disse. Jesus fala assim: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando, vem para o lugar forte, vem que eu vou aliviar, vem que eu vou renovar, vem que eu vou te ajudar. Mas a inversão de valores é se distanciar, ficar cada vez mais longe. Não, outro dia eu vou, outro dia eu busco a Deus, outro dia eu vou para a presença de Deus, outro dia eu vou ler a Bíblia. Sempre, irmãos, é adiar, deixar para depois. E Davi está nos ensinando que depois que os olhos dele se abriu, tem tempestade, tem luta, tem deserto, mas eu vou passar pelo deserto nos lugares forte. Não tem aquela música que a gente uma hora ou outra ouve e canta? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pelo deserto, irmãos, dando glória a Deus, na presença de Deus, buscando o Deus que me fortalece, o Deus que me ajuda. Amém, igreja? Então está aqui as lições iniciais. Veja que na hora das lutas, se a gente não tiver focado, nós vamos perder o rumo da vida, vamos tomar decisões que jamais imaginaríamos tomar. A gente vai, irmãos, então, como Davi lá no capítulo 27, abriu seus olhos, não, eu quero a presença de Deus, eu quero que Deus me dê o livramento, e aí Davi vai se fortalecer no Senhor, e olha o que acontece agora. Capítulo 23 de 1 Samuel, o verso de número 26. E Saul ia dessa banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. Sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Olha, sempre Davi querendo se escapar, né? E o que aconteceu, igreja? Lê comigo em voz alta, por favor, vamos lá. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Cercou Davi e seus homens. Aqui é o que eu disse lá no início. Davi agora está sem saída. Irmãos, eles não têm mais o que fazer. Vamos trazer para uma palavra bem conhecida na atualidade? Para Davi, irmãos, a coisa desandou. Fugiu do controle dele. Davi agora e os seus homens não tem mais o que fazer. Não tem mais nada para ser feito nessa situação. Por que, igreja? Porque Davi e seus homens estão o quê? Cercados. Foi feita uma emboscada. Foi feito um cerco. Irmão, Saul conseguiu. Até o momento era tudo que o Saul estava buscando, por 10 anos, pode-se dizer assim. Agora chegou o momento final de Davi. Isso humanamente falando. Sabe por quê, irmãos? O sobrenatural sempre acontece quando nós temos a fé em ação. Aquilo que para você é um caso perdido, para Deus, irmãos, é apenas o início de uma nova história para a sua vida. Amém, igreja?
Tem gente que não entendeu, vou repetir. Diga comigo, vamos lá, interaja aí, vamos lá. O que é um caso perdido, humanamente falando, diga, para Deus é o início de uma nova história. Ah, acabou meu casamento, acabou, não tenho o que fazer com o filho. Não, irmãos, para você, para sua família, pode ser humanamente um caso perdido, mas para quem crê em Deus, é o início de uma nova história, de um recomeço, de uma nova oportunidade que Deus está dando para você, como Deus deu para Davi. Vamos ver aqui agora? Versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Talvez só pela leitura muita gente pode ser que não entenda a profundidade do que o versículo quer nos dizer aqui, mas eu quero aqui antecipar para você, irmãos. Diga comigo assim: Deus sempre manda os seus mensageiros, preparando aquilo que você não pode fazer mais. Davi estava cercado, era um caso sem volta, era o fim de Davi. Mas quem que apareceu, igreja? Mensageiro. Você pode guardar isso no coração? Diga assim: Deus sempre tem os mensageiros. Deus sempre tem, irmãos, uma palavra de escape para te salvar. Deus sempre tem, irmãos, uma palavra para solucionar todos os seus problemas. Amém, igreja? Mais uma vez, para entrar no coração, diga comigo: Deus sempre tem os seus mensageiros. Glória a Deus por isso. Irmãos, do nada Deus envia os seus mensageiros. Do nada Deus ministra, dando ordem aos anjos ministradores, anjo também mensageiro de Deus, para te dar, irmãos, o socorro, para te dar, irmãos, ali o livramento. Se a gente vê o que o Salmo 34, 19 diz, né? O próprio salmista fala: muitas são as aflições do justo, porém o Senhor livra de todas. Muita é a luta, muita é a dor, muita é a angústia. Deus te livra de todo, porque sempre Ele tem um mensageiro, sempre Ele tem um anjo, sempre Ele tem, irmãos, o socorro que você está precisando. Amém? Vamos lá, continua lendo aqui comigo, já terminando já, hein? Versículo 28. O que aconteceu, igreja? Depois de ter aparecido o mensageiro, a emboscada estava feita, estava pronto. Davi não tinha o que fazer, não tinha para onde sair. Deus enviou o mensageiro. Eu creio que isso é a atuação divina. Agora no 28, o que está escrito, igreja? E pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Para por aí. O que aconteceu aqui? Saul desiste de matar Davi. Irmãos, pensa comigo, é atuação divina isso. Ele estava cercado, era só, irmãos, né, matar, dar fim. Vem o mensageiro, Deus dá o escape, e agora Davi está olhando Saul ir embora. Davi está olhando Saul, irmão, se retirar. Pode ver aqui, ó. Saul voltou de perseguir Davi. Calma, coloca outra versão aí, por favor. Vamos ver se tem uma outra versão nessa. Olha aí, igreja. Olha aí, essa aí, igreja. Lê comigo. Não está aparecendo aí, né? Está nas duas, Oscar? Não, né? Está só nessa. Vamos lá. Leia comigo, se você consegue ler aí, igreja. Então Saul deixou de perseguir a Davi para lutar contra os... O que aconteceu, igreja? É porque não está escrito, é revelação, inspiração, por isso que é a atuação do Espírito Santo, nos revelar o que está escrito. E Saul deixou de perseguir. O que está aqui sendo revelado? Saul desistiu de Davi. Irmãos, Deus deu o escape para Davi.
Essa é a palavra revelada. É que o Davi apenas olhou, o Saul está indo embora, depois ele volta. Não, irmãos, está terminando, está acabando. É um ponto final. Não tem mais agora, a partir desse momento, não tem mais perseguição. Sabe por quê, igreja? Olha o final aí dessa palavra, versículo 28. Porque aquele lugar se chamou por esta razão Selá Hamalecote. Lembra daquela palavrinha? Selá Hamalecote. Encontra aí uma tradução, Cauã, que diz aí, pedra de escape. Alguém tem, irmãos? Alguém da igreja tem já essa tradução? A irmã lá atrás, mais alguém? Olha, alguns têm. Isso. Não é essa, né? É o final, no lugar de Selá Hamalecote, está escrito assim, pedra de escape. Deus, irmãos, dá o escape a Davi. Deus então soluciona o problema de Davi. Deus está, irmãos, colocando um ponto final na perseguição que Davi estava então sofrendo. Está aí a tradução? Vamos ler a parte final? E esta razão, aquele lugar se chamou, lê em voz alta, se chamou pedra de escape. Diga para a pessoa que está perto, diga assim, Deus tem hoje essa pedra de escape para você. Amém, igreja? Olha a intensidade da palavra escape. Olha só, irmãos, livramento, libertação. Olha, Deus tem um escape, Deus tem, irmãos, a liberdade para você. Agora Davi está sendo, irmãos, vamos dizer assim, liberto das mãos de Saul. Deus tem essa liberdade para você, para sua família. Deus tem um escape para você, para sua casa. Deus tem, irmãos, a solução para todos os seus problemas. Amém, igreja? Precisamos crer nisso. Deus tem essa pedra de escape, mas temos que confiar de todo o nosso coração. É um caso perdido? Era o caso do Davi. Era ou não era? Estava emboscado ali, foi feito ali, né? O laço, irmãos, não tinha para onde sair, não tinha para onde fugir. E agora Deus está dando escape para Davi. Essa palavra veio ao meu coração, irmãos, para entregar para você. E eu acredito que você que veio hoje, não veio por acaso. Talvez em alguma área da sua vida, seja financeira, talvez como nós lemos aqui, aquele povo estava endividado, estava, irmãos, no vermelho. Se você crê, hoje Deus está dando a solução para a sua vida financeira. Hoje Deus está dando escape para tirar você do vermelho e de todas as dívidas que te aprisiona. Amém, igreja? Escape. Ponto final na história. Talvez o seu caso não é a vida financeira, mas é um casamento que não vai bem, pastor. Meu casamento está perdido, meu casamento está sem volta, meu casamento já não tem mais o que fazer. Hoje Deus dá o escape, hoje Deus dá a solução, hoje Deus restaura, restitui, Deus dá a você a condição de um recomeço. Basta crer. Sobre saúde, sobre, irmãos, vida espiritual, eu não sei, mas o escape Deus hoje está dando, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você toma posse dessa palavra? Diga comigo, eu creio e tomo posse do escape que Deus está me entregando no dia de hoje. Diga assim, Selá Hamalecote, Deus tem para minha vida hoje. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, profetiza, aponta o dedo profético, é o dedo indicador, diga assim, Deus tem Selá Hamalecote, Deus tem escape, Deus tem solução, Deus tem, irmãos, olha, o momento é agora para dar um basta a todo o sofrimento que você tem passado, essa dor, esse choro, Deus vai enxugar as lágrimas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Toma posse. Existe escape da parte de Deus. Você não veio aqui por acaso, irmãos. Você veio aqui com o propósito de receber de Deus
Essa pedra, irmãos, não é uma pedra igual a gente pode, vou pegar uma pedra por aí. Não, irmãos, pedra é a palavra de Deus. A pedra é a palavra. Hoje Deus está te dando a pedra, a palavra de escape. E se você crer, irmãos, você vai ver grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, porque o Deus que deu a Davi o escape, esse é o mesmo Deus que também te dá a solução para todos os problemas. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vou terminar essa gravação, essa transmissão que vai ser postada no YouTube e também compartilhada no Facebook. Você pode compartilhar, mandar para outras pessoas que estão precisando da pedra de escape, está precisando aí de selar Ramalecote. Deus tem solução. Deus quer colocar um basta no sofrimento, na perseguição, na sua vida também, que me assiste aí pela internet. Deus abençoe. Fica com Deus.